E aí, pessoal, tudo jóia? Bom, vamos aqui para mais um vídeo do canal Academy Instruct. Eu sou o Arthur e vamos lá. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre reação nas estacas de um bloco de coroamento. Quando a gente tem um bloco de coroamento com um pilar e sobre estacas, a gente vai ter esforços chegando nesse pilar que vão ser distribuídos para essas estacas, sendo esforços verticais, horizontais, momento fletores, por exemplo. Então eu vou explicar aqui como a gente consegue extrair esses esforços no TQS e explicar como que funciona a distribuição desses esforços para fundações mais simples, onde temos pilares centrados e blocos com menos estacas, até 5, 6 estacas, que vai responder com uma geometria mais simétrica. Bom, para a gente explicar, por explicar como que seria essa relação desses blocos, aqui nós temos uma vista de um bloco, pode ser um de 2 ou de 4 estacas, por exemplo, com um pilar centrado e estacas simétricas. Então nós podemos ter um carregamento axial, podemos ter um carregamento horizontal e podemos ter um momento fletor. Devido a esses carregamentos, nós podemos ter as seguintes reações nas estacas. Eh, Devido ao carregamento axial, ou seja, esse carregamento vertical, ele vai ser distribuído igualmente nas estacas com reação no sentido contrário. Então, ou seja, se nós temos um carregamento para baixo, vamos ter duas reações iguais para cima. Devido ao carregamento de momento fletor, podemos ver que o momento fletor ele vai ter uma certa distância desse carregamento até as estacas. Com isso, a gente pode decompor esse momento fletor em um binário, ou seja, uma força vertical para um sentido e uma outra para o outro sentido. Seria uma para baixo e uma para cima. Perceba que o lado em que vai estar rotacionando a seta vai ter uma reação contrária, enquanto pode estar tracionando uma outra estaca. Nesse caso, a gente teria uma estaca tracionando e uma outra comprimindo. Lembrando que, a depender da magnitude do esforço, pode ser que não chega a tracionar, mas pode ser que vai somente diminuir a compressão. Agora, devido ao esforço horizontal, pode complicar um pouquinho mais, porque devido ao esforço horizontal, a gente vai ter uma distância em relação à altura entre a base do pilar, de onde está vindo esse esforço, até o topo da estaca. Então, com isso, a gente vai ter um certo momento fletor devido ao esforço horizontal, pois nós temos essa distância na vertical. E quando a gente tem um aumento fletor, igual visto anteriormente, a gente vai ter esse binário novamente. Só que numa magnitude, geralmente é uma magnitude menor do que o próprio momento fletor que vem, né, na base do nosso pilar. Mas não é um caso a ser desprezado, pois essa altura do bloco, dependendo da altura do bloco, quantidade de estaca, se a gente for trabalhar com blocos rígidos, a gente tem blocos com alturas consideráveis. Então é uma parcela a mais que a gente tem que considerar no cálculo da reação da estaca. Então, se a gente for fazer um resumo, quando a gente tem uma carga axial, uma carga vertical, nós temos duas reações no sentido contrário igualmente distribuída. Quando a gente tem um momento fletor, nós vamos ter o binário. A dependendo da magnitude, pode até inverter o sinal. E nós vimos também que se a gente tem um esforço cortante, a gente também pode ter esse binário devido ao aumento fletor que a cortante vai causar. Lembrando que nesse vídeo aqui eu vou estar só explicando a respeito das reações axiais. Claro que as nossas estacas vão estar sujeitas a esforços horizontais, vai estar sujeita a momento fletor também, mas esse aí já vai ser assunto de um outro vídeo. Aqui agora nós estamos tratando somente de esforços axiais, ok? E com todos esses esforços e essas reações devido a seus respectivos esforços, a gente pode resumir ela e chegar nas capacidades, perdão, não dos esforços axiais finais em cada estaca. Nesse exemplo aqui que eu coloquei, essa estaca da direita estaria um pouco mais carregada de compressão, por exemplo, enquanto a estaca da esquerda estaria mais aliviada, devido ao sentido do momento fletor e devido ao sentido da cortante.
E nesse primeiro exemplo, ela não chegou a tracionar, não chegou a inverter o sinal. Mas a depender se o momento aumentar, poderia ter mais compressão ainda na estaca da direita e já poderia ter um pouco de tração na estaca da esquerda. Então essa que seria uma teoria um pouco da gente de estacas com blocos com estacas de uma geometria mais simples, mas que também serve de embasamento para outros blocos um pouco mais complexos. Agora, podemos pegar essas reações das estacas lá no TQS. Eu estou com esse edifício aqui, o próprio padrão no TQS, para a gente pegar como exemplo de como a gente consegue exportar esses esforços direto das estacas. Pois a gente viu que se a gente só pegasse no quadro de cargas, que a gente extrai no TQS, aqui na opção de quadro de cargas, não seria tão coerente simplesmente pegar o FZ aqui, máximo ou mínimo, e dividir pelo número de estacas. A gente viu que tem uma influência grande. Então, para a gente pegar essas reações nas estacas, nós vamos aqui no canto, na parte de fundações. Aqui eu estou com um bloco com estacas. E cá em cima a gente vai ter um relatório de blocos. Vamos abrir o relatório de blocos. E para ler ele é da seguinte forma. Aqui a gente vai ter o número do bloco, dimensões dos blocos, número de estaca, o tipo da estaca, diâmetro da estaca, e aqui a aba que nos vai interessar seria esforços por estaca. Caso vocês não lembrem o que significa dessas siglas, tem uma legenda aqui embaixo. Mas basicamente, esse F aqui é uma força normal equivalente, que por enquanto para a gente não vai servir muito. Fmx seria a força normal característica máxima, ou seja, a maior compressão que vai ter na estaca. E o Fmn seria a menor força que vai ter na estaca, o menor carregamento. Tanto é que, se esse carregamento for tão baixo que chegar a tracionar a estaca, ele vai nos falar aqui com sinal negativo. Inclusive fica vermelho e fala aqui na verificação que o bloco não está ok. E caso a gente queira ver a memória de cálculo que ele utilizou para calcular esse esforço por estaca, basta você vir aqui num bloco, clicar, escolher uma combinação, vou escolher qualquer uma aqui, e ele vai nos dar a memóriazinha de cálculo. Aquela mesma questão do momento, ele chama aqui de mx, my asterisco, que é com a horizontal vezes a altura. E aqui embaixo ele vai dar a reação em cada estaca. Caso seja um bloco com mais estacas, vou pegar aqui, por exemplo, um bloco com 4 estacas, ele vai me dar uma reação em cada estaca. Porém, lá fora ele já dá o resumo com a estaca mais carregada, com a mais carregada a compressão e a menos carregada a compressão ou até mesmo carregada a tração. E uma coisa bacana que eu gosto de fazer é vir aqui em cima nesse documentozinho, onde eu consigo clicar para exportar, eu consigo salvar o documento aqui em Word, e com isso eu consigo até mesmo pegar essa tabela aqui em Word e jogar para um Excel. Eu jogando essa planilha aqui para um Excel, eu consigo definir capacidade de carga para estaca, copiar para um outro lugar, enfim, fazer várias outras verificações. Bom, então o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e deixe no comentário aí o que você achou, se você já sabia dessa função, sabia dessas coisas. E também deixe aí dicas para os próximos vídeos. Então vou ficando por aqui. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau.